todos os meus irmãos, boníssima noite. Eu nem comecei, do que você está rindo? A surpresa das pessoas com o novo Adeplay. Eu nem comecei, a Rosana já está rindo aqui. A todos os meus irmãos, boníssima noite. É sempre um prazer receber a todos. Estamos aqui, quarta-feira, dia 5 de agosto, para mais uma conversa fraterna e estudo do livro dos Espíritos, né? Esperando, como sempre, estabilizar a nossa conexão. Boa noite, Cida. Boa noite. Boa noite, Rejane. Boa noite, Luciene. Obrigado. Eu estava começando a live aqui e eu nem tinha dado boa noite. Eu fui olhar para a Rosana, que fica aqui na minha frente, e ela estava rindo. Eu falei, do que você está rindo? Ela falou que o pessoal vai se assustar com o visual, mas não, gente, eu precisei cortar, não tem grilo, não. A gente vive mudando mesmo, faz parte do processo, né? Boa noite, o Daniel, todo mundo chegando aí, a gente esperando a conexão estabilizar para a gente poder dar sequência ao nosso estudo. Deixa eu aproveitar e tirar aqui o som do celular, porque senão eu vou receber ligação e eu vou atender, não tenham dúvidas. É. Então, gente, hoje a gente tem aqui o Livro dos Espíritos. Vai ser um estudo que eu espero que seja interessante e satisfatório para todos. Espero que seja um estudo assim muito, muito legal. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. E eu espero que vocês participem do estudo comigo, né? Até porque é um estudo bem para reflexão mesmo, né? Um estudo hoje é muito para pensar, é muito para chegar assim como funciona. É avaliar a situação sob a luz do Espiritismo, né? Boa noite, Luiz Carlos. Muita luz e paz para você também. Né? A gente já está aí chegando a 3 minutos, eu acredito que já estabilizou. Teremos algumas mudanças na nossa live. Se você conhece alguém que costuma assistir a nossa live via YouTube, vai lá, avisa para a pessoa que a partir de hoje não estamos mais transmitindo via YouTube, porque a gente usa um site para fazer a transmissão simultânea. Este site cobra em dólar, e o dólar está muito alto. E em épocas de pandemia, em épocas de recesso, a gente entendeu que não seria possível abrir mão dos recursos da casa para, então, investir no StreamYard, né? Até então, a gente estava recebendo doação dos meses do StreamYard, e as doações não mais vieram, então a gente está hoje transmitindo só pelo Facebook, ao que pedimos desculpas e, ao mesmo tempo, pedimos também a todos que, se puder convidar o amigo que você sabe que assiste pelo YouTube, pode trazer para cá, né? Boa noite, João Bosco, boa noite, Edneia, boa noite, Arilza. Sejam muito, muito, muito bem-vindos a Casa de Maria Madalena, que está aqui atrás, de braços abertos a todos, né? Vamos, então, à nossa prece e vamos dar, então, início aos nossos estudos. Deixa só eu achar aqui a prece, achei. Ó bom Deus, ó espiritualidade amiga, Maria Madalena, que tanto nos abraça, sempre nos apoia. Doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Antônio de Pá. A ti rogamos e pedimos, e rogamos e pedimos, auxilia-nos.
Auxilia-nos em nossos caminhos, nosso caminhar, auxilia em nossos passos. Que possamos, ó bons amigos, com o estudo de hoje, andar um pouco mais, crescer um pouco mais, em direção à luz maior, que é Deus, nosso Pai. A sua misericórdia, sempre tão divina e sempre tão bem-vinda, nos alcance. Nos alcance através do entendimento de nossas dores, dos nossos percalços, daquilo que entendemos como mazela. Ó Mestre Jesus, foi tu quem disseste que ninguém vai ao Pai senão por ti, e é a ti que recorremos, para neste momento em que estamos, 2 ou mais reunidos, que a tua presença seja feita. Que assim seja. Graças, graças, graças ao Pai. Vamos lá. Leila Cristina, seja bem-vinda. Cida, estou precisando. Vamos conversar, Cida. A gente hoje está aqui bem assim para uma conversa, né? Então vamos lá. Acabou a espiritualidade já estando contigo, possa reciclar toda essa tua energia através dos nossos estudos de quarta-feira, né? Maria Lúcia Gomes, boa noite a todos. Eu e o Solano estamos assistindo. Sejam muito bem-vindos, viu, Lúcia? O Luiz Carlos está dizendo aqui que a Cida precisa ser temperada com um pouco de açúcar. É, meu amigo, eu acho que a Cida já tem um tempero todo especial, entendeu? Muito, muito, muito especial. O que nós temos para hoje, meus irmãos? Aqui nós temos o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na parte 4ª, que é das esperanças e consolações. Nós estamos no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, que vai da questão 920 até a questão 957. Temos hoje a parte de felicidade e infelicidades relativas, né? Deixa eu só mudar aqui. Temos hoje a parte da felicidade e infelicidade relativa, mas teremos um pouco mais à frente perdas de entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas. Teremos ainda uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio. Essa parte que nós estamos, que é a felicidade e infelicidade relativas, ela vai da questão 920 à questão 933. Para quem nunca pegou o Livro dos Espíritos ou não se lembra, Kardec buscou, quando preparou para a gente o Livro dos Espíritos, ele buscava juntar ciência, religião, filosofia. Ele aplicou no Livro dos Espíritos toda uma metodologia científica para nos trazer aquilo de que precisaríamos para poder entender um pouco mais, não somente a nossa vida, mas igualmente a vida espiritual. Então, quando ele bota lá felicidade e infelicidade relativas, e ele faz esse grupo de perguntas, o que ele está fazendo é isolar aquilo e vai, então, bater, debater e trabalhar ponto por ponto acerca daquilo. Isso não significa, no entanto, que ele abrange todo o tema de forma mais profunda. Então, para a gente pegar tudo de forma mais profunda, a gente precisa recorrer não somente ao Pentateuco, mas igualmente à literatura espírita como um todo. Isso eu penso que ele já trouxe como ciência, filosofia e religião, seria interessante eu também buscar na ciência, na filosofia, essas questões para eu, então, entender um pouco mais. Isso é muito legal da gente falar, porque se a gente se empodera desse fato, a gente também vai começar
a trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, quando eu leio lá no Livro dos Espíritos, felicidade e infelicidade relativas, eu preciso transpor isso para o meu dia a dia. O Livro dos Espíritos, muita gente diz que é difícil, que a linguagem é uma linguagem que a gente não alcança fácil, mas elas não param para pensar o quanto elas estão fazendo a transposição disso para o seu dia a dia. Diferente da Bíblia, o Livro dos Espíritos ele já tem uma linguagem muito mais próxima do nosso entendimento, mas ainda assim ele precisa de um pouco de reflexão e interpretação. Hoje, nós estamos na questão 932, né? E é uma questão que a gente pensa muito, e foi por isso que no começo da live eu falei, olha, gente, pode participar, pode mandar pergunta, pode mandar reflexão, porque essa é uma pergunta que vai nos trazer bastante reflexões, né? Porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Então, Kardec, ele traz exatamente, Kardec traz exatamente esse ponto. Por que que lá em 1800 e por que que hoje, em 2020, a gente tem tanto a influência dos maus sobrepujando a influência dos bons, né? Como é que isso funciona? Como é que o Espiritismo vê isso, né? Como é que toda essa questão espiritual pode nos auxiliar? E Kardec nos traz a resposta, né? Por fraquezas destes. E aí, quem são estes? Os bons. Por quê? Porque os maus são intrigantes e audaciosos. E o que os bons são? Tímidos. Quando estes o quiserem, preponderão. Olha, gente, ele aqui traz com muita propriedade e muita clareza para a gente que o mal avança, o mal é audacioso, o mal grita e o bem ainda age de uma maneira muito tímida. O bem ainda fica ali, olha, vamos fazer uma prece, vamos esperar, isso vai melhorar, isso vai passar. E é muito interessante essa visão que ele traz. Porque se eu trago isso para os dias atuais, no que eu tenho hoje? Eu tenho o assaltante que vai lá, ele faz um baita estardalhaço, ele vende pela intimidade, ele rouba pela intimidade, ele grita, ele tira pé, ele mata, ele faz e ele acontece. O bem, qual o samaritano que a gente estudou outro dia, ele simplesmente vai lá, recolhe, cuida, leva lá para a hospedaria e pronto. Aí a pergunta é assim? Tem que ser assim? Né? E diante dessa pergunta, é assim, tem que ser assim, a gente precisa recorrer um pouco mais. Antes de eu recorrer a quem eu vou recorrer, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, né? Só o pessoal dando boa noite. Gente, pode participar, por favor. Hoje é ping-pong mesmo. E aí, quando eu penso que eu preciso recorrer, eu vou recorrer a um espírito que muito nos auxilia. Quem tem acesso à internet tem acesso muito fácil a ele, que é o espírito Miramês, né? Que tem um site específico em que ele traz a pergunta de Kardec, ele traz as respostas dos espíritos. Quando há, ele traz os comentários de Kardec e aí ele comenta em cima disso, né? Ele vai um pouco mais além, já é uma coisa mais atual e que a gente consegue entender
um pouco mais a linguagem, né? Então, o comentário do Miramês é na obra Filosofia Espírita. Quem ainda não conhece a obra Filosofia Espírita, vale muito a pena ir lá, vale muito a pena estudar, vale muito pegar. Essas obras, gente, que vieram depois, essas obras que pegam as obras espíritas para esmiuçar, elas nos auxiliam. Vigiai e Orai, do irmão José, Filosofia Espírita, do Miramês, tem aquele outro que, inclusive, o Astrogildo, nosso irmão Astrogildo, gosta muito de falar, que é o Boa Nova. São obras que eles vão nos auxiliar a entender um pouco mais. Entendeu? Gente, calma aí, que eu acho que a Rosana caiu aqui na minha frente. Essas obras, elas vão nos auxiliar. Elas vão nos trazer um pouco mais de caminhos para a gente pensar. E aí o Miramês, ele traz para a gente, maior influência. A maior influência dos maus se dá por causa da ignorância das próprias almas que nela estagiam. No entanto, a paciência de Deus não se esgota e o trabalho de Jesus não para. No sentido de educar todas as criaturas e instruí-las. Olha que legal isso, né? Ele nos traz que, muitas vezes, o que causa esse mal é a ignorância, né? E muitas vezes a gente, também por ignorância, acaba não tendo paciência, tolerância e indulgência com aquele que a gente classifica que está no mal. A gente só julga. E a gente julga muitas vezes para condenar. Vou condenar. Vou cair de si. Porque a gente também sofre dessa ignorância. E a gente, nessa hora, também pratica o mal. Né? Então, Miramês, ele nos traz aqui de uma maneira muito, muito interessante e muito bem-vinda, né? Esse exercício é demorado, mas se faz. Numerosas falanges de espírito, sob a direção de Jesus Cristo, trabalham junto aos homens no sentido de amansar os corações empedernidos no mal. Esses homens não são maus, disse Jesus, mas ignoram a verdade que liberta. Gente, e aí eu deixo aqui a pergunta: qual é a verdade que liberta? Alguém pode me ajudar, por favor? Que eu não vou falar aqui o tempo todo sozinho. E aí a Arilza traz aqui para a gente. Obrigado, Arilza, por me ajudar. Muito obrigado por participar da nossa live, porque eu peço o pessoal para mandar mensagem, o pessoal não manda, viu? Muito obrigado mesmo. Nos dias de hoje, quando precisamos alguma coisa boa, principalmente no âmbito da honestidade, nos surpreendemos. Quando deveria ser corriqueiro todos serem honestos e íntegros. Exatamente, Arilza. Deveria ser sine qua non. Eu perdi, alguém achou, a pessoa me devolve. Boa, obrigado. Deveria ser padrão. Alguém precisar de ajuda e eu fornecer essa ajuda. Pronto, obrigado. Deveria ser uma coisa extremamente comum eu ter uma grana que eu sei que dá para auxiliar outros e eu ir lá e simplesmente auxiliar, sem precisar receber ligação, sem precisar receber convite, mas isso a gente sabe que ainda não é desse estágio. Mas Miramês nos traz aí muitíssimo bem que uma hora vai acontecer. Jesus está trabalhando com uma falange para que isso aconteça, né? A Sônia nos dá boa noite. E o Luiz Carlos, eu acho que ele está respondendo a Arilza, mas eu vou me meter aqui na conversa. E aí ele bota: Arilza, você falou uma verdade, deveria ser uma prática comum. Porém, quando acontece, ser comemorado e premiado.
Gente, a gente precisa entender que no nível que a gente está, a gente ainda precisa desse sistema de enaltecer esses atos para puxar outros atos, né? Então, eu faço aí o que é chamado na pedagogia de reforço positivo. Então, todas as vezes que eu vejo algo positivo acontecendo, eu então reforço esse positivo. No caso aí, entra-se prêmio, elogio, e é algo tão incomum para a grande maioria que vai-se para a televisão e tal. E eu ainda prefiro 1000 vezes a televisão usando o tempo para exibir uma matéria dessa do que exibir uma matéria que nos pese, né? Que nos traga peso mesmo, né? Que nos traga desabor. A Arilza continua dizendo inversão de valores éticos e espirituais. Mas a gente vai chegar lá. A gente não pode esquecer que estamos num mundo de expiações e provas em que o mal ainda predomina, embora cada vez menos, ainda predomina sobre o bem, né? Então, o Luiz bota lá que o homem infelizmente, dizem que o homem é o produto do meio que vive. Então, Luiz, o homem, ele ainda espelha, ou espelha, para quem gosta de um português mais coloquial, que espelha o mundo em que vive, né? A Leila, boa noite, Leila, está trazendo aqui para a gente. A palavra de Jesus nos salva, liberta, e com ela adquirimos sabedoria. Temos que praticá-la. Então, Leila, a gente tem que, sobretudo, praticá-la. E é isso o mais difícil. Porque enquanto eu estou aqui no conforto da casa de Maria Madalena, enquanto eu estou aqui falando do Espiritismo, enquanto eu estou aqui à frente de uma live, é muito tranquilo. O problema é quando eu entro numa situação em que eu preciso praticar, e aí essa situação, ela me provoca, ela me comove, ela me leva a puxar muito mais a minha essência do que aquilo que eu estou buscando ser. Então, nessa hora de pânico, se eu não estou muito bem trabalhado, a tendência sou eu trazer o homem velho. E aí o homem velho responde com respostas mais velhas, né? A Eliane Pinheiro traz para a gente: o conhecimento liberta, mas talvez a libertação maior seja buscar os ensinamentos e a prática dos ensinamentos. Respeitar e amar o outro como a si mesmo. Pergunta muito difícil. Eliana, a pergunta até que não é difícil. Eu não vejo nem, eu costumo brincar no nosso encontro presencial às quartas-feiras, quando alguém faz uma pergunta mais dúbia e tal, eu costumo brincar dizendo: olha, cuidado, isso é uma pergunta capciosa. Que é aquela pergunta que dá uma passada de pé, que ela tem ali um entremeio que você precisa dar uma atenção maior, porque senão você vai tomar uma rasteira. Mas essa não. Essa é uma pergunta que ela traz a resposta em si. Buscar os ensinamentos e praticar esses ensinamentos, né? Respeitar e amar o outro como a si mesmo. Então, isso é um exercício. Miramês vai trazer isso para a gente. Eu já vou voltar ao texto dele. Ele vai trazer isso para a gente muito, muito claramente, né? Só mais uma e a gente volta lá no Miramês. Infelizmente, dizem que o homem é produto do meio que vive. Porém, tudo concorre para a desonestidade. Aí, Luiz, você trouxe um ponto legal. Tudo concorre para a desonestidade. Eu não vou citar Paulo, eu não vou citar Joana de Ângeles, eu não vou citar Emmanuel, eu não vou citar Chico, que são todas pessoas que abordam esse tema com muita propriedade. Neste mundo de expiação e provas, nós somos provocados. Então, quando você diz que concorre para, em verdade, eu leio, somos provocados a. Então, quando eu sou o senhor da minha vida, sou eu quem tenho que, diante desta provocação, dizer não. Obrigado.
Porque o fato de eu achar 1 milhão no meu caminho não significa que eu tenho que pegar esse 1 milhão e ficar para mim. Por isso que eu falei que eu não ia citar Paulo, não ia citar nada. Mas fica muito claro aqui que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, a gente vai ler mais um pouquinho lá e eu já volto na Rafaela. Aguenta aí, Rafaela, não sai daí, não. Deixa só eu me achar aqui. Então, Miramês traz para a gente mais um pouquinho, né? As sementes do bem já foram lançadas no campo dos corações. Onde as sementes do bem foram lançadas, meus senhores? Qual é o campo a ser semeado? Olha que poesia. As sementes do bem já foram lançadas no campo dos corações. E aí, o que eu preciso, então, para acessar essas sementes? Basta esperar que elas germinem. E disso o Senhor tem certeza. Quem não temos somos nós. Quantas vezes, gente, a gente olha e diz pau que nasce torto, morre torto. Quantas vezes a gente dá as costas para alguém dizendo aquele não tem jeito. Quantas vezes a gente faz isso? E ele está aqui, ó. O Senhor tem certeza de que as sementes germinarão. Compete quem? Aqui, ó. Aqui, ó. Compete ao homem já entendido ajudar na obra do bem. Compete ao homem já entendido ajudar na obra do bem. Quem é esse homem entendido? Quem é esse homem já entendido? É esse homem que começa a buscar a si mesmo. É esse homem que começa a buscar religião, que começa a buscar filosofia, que começa a buscar a ciência para se entender melhor. Né? E ele continua com uma coisa também, uma informação também interessante, né? E o Espiritismo veio ao mundo para ajudar no grande fenômeno do século, que é o de colocar em ordem a casa terrestre. Como ele vai fazer isso? Ensinando a todos a amar, mas com aquele amor que não troca nem vende suas mais ricas possibilidades. É um poeta. Onde se pode mostrar a caridade. Vamos lá de novo. O Espiritismo veio ao mundo para ajudar no grande fenômeno do século, que é o de colocar em ordem a casa terrestre. Como? Ensinando a todos a amar. Mas que amor que ele está falando? Mas com aquele amor que não troca nem vende suas mais ricas possibilidades. Onde se pode mostrar a caridade. E aí a pergunta que fica é: eu tenho me apropriado das mais ricas possibilidades que eu tenho de amar? Ou eu estou vendendo essa possibilidade para o mal? Eu tenho praticado, e olha, que não tem para onde correr, a gente tem falado isso direto. Paulo, repito, que foi um dos maiores divulgadores da obra de Jesus, do ponto de vista mais humano, do ponto de vista mais comportamental, do ponto de vista mais emocional, nos deixou muito claro: fora da caridade não há salvação. E Miramês reforça isso com outras palavras, dizendo que o Espiritismo vem para me auxiliar a amar e que cabe a mim não vender esse amor por possibilidades fúteis. E que eu preciso entender que amor é caridade. Gente, a gente precisa ampliar. Bem isso mesmo, ampliar a palavra amor e precisa ampliar a palavra caridade. A gente tem a falsa ideia de que caridade é dar,
é dar, é dar. Caridade é dar, caridade é dar. E a gente vai pior, porque a gente que caridade é dar, e caridade é dar dinheiro, caridade é dar roupa que eu já não uso, caridade é dar, caridade é dar. Caridade é também receber. Receber na tua casa aquela pessoa que está de coração aflito e não dar a ela noções de moralidade. Uma moralidade que muitas vezes a gente próprio não tem. Então eu vou dar a recepção. Eu vou dar a minha casa. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Não vou julgar. Não vou dar conselhos e eu não vou, como diz por aí, piorar a situação dela. Num termo muito vulgar, me desculpem, eu não tenho outro, eu não vou chutar cachorro morto, né? Então, vamos voltar mais um pouquinho aqui, que eu pedi para a galera participar, e aí eu não posso me furtar as participações. Então, a Rafaela nos traz, acredito que a única verdade que liberta é o amor. Amamos incondicionalmente a todos e a todas as criaturas de Deus. E, por fim, deixar que Deus realmente conduza nossas vidas. Mas esse é um assunto delicado, pois muitas são as verdades existentes dentro de cada consciência de cada ser. E aí, Rafaela, o que a gente tem é que muitos são os níveis de entendimento, né? Eu não chamaria nem de verdades, apesar de eu ter entendido perfeitamente o que você está falando. Mas eu chamaria de níveis de entendimento. Conforme eu vou caminhando, eu vou adquirindo mais. Conforme eu adquiro mais, eu jogo para o meu alfarrábio, isso é processado lá com aquele meu antigo saber, e aí eu devolvo um novo saber. Construtivismo? Talvez. Mas nós seguimos um pouco assim. Então, cada um no seu nível vai buscar esse entendimento. E o importante aí é que esteja a caminho. O importante aí é que estejamos sempre a caminho e que estejamos sempre pensando no que você acredita, que a única verdade que liberta é o amor. Mas a gente precisa também entender o que é esse amor. A gente precisa entender o que é esse amar incondicionalmente e não confundi-lo com amor de posse, com amor de egoísmo, com amor de orgulho, com amor de pressão. Né? A gente precisa trazer para a gente essas definições. E essas definições no nosso coração. O que seria amar incondicionalmente para mim? Né? E todas as criaturas de Deus. Né? Gente, desculpe, eu cortei o cabelo, estou tossindo um pouco hoje, tá? A Munhoz me ajudou dizendo que é frio. Então, a Arilza está trazendo aqui para a gente, sabe, as palavras. A teoria é mais fácil do que a prática, exatamente. Mas, Arilza, a gente tem um negócio muito legal. Se eu tenho a teoria, eu estou mais próximo da prática. Então, se eu conseguir já pegar um pouquinho a teoria, eu já estou um pouquinho mais próximo da prática. Então, que eu tenha, ao menos, a teoria. Isso é legal, isso é muito bacana. A gente precisa justamente isso, entender que tudo vem aos passos. A gente não anda saltando, né? A gente caminha passo a passo, passo a passo. Então, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Fulano ainda está atrasado. Tá atrasado, tudo bem. Mas ele está caminhando, ele está dando passo. O que eu posso fazer para ajudar nesse passo a passo? Né? E aí, o Luiz traz para a gente aqui, né? Irmão, veja que o progredir é tão difícil. Paulo foi escolhido, ele mesmo falava que miserável que sou quando me dou conta que estou fazendo tudo errado e a luta que travo constantemente para vencer minhas inclinações. Pois é, Luiz, vamos pensar aqui. Se eu tenho
uma coisa chamada livre-arbítrio, que todo mundo fala em livre-arbítrio, eu preciso ter também uma outra coisa que é chamada de administração do meu livre-arbítrio. Então, se eu desenvolvo a administração do meu livre-arbítrio, as coisas começam a ficar mais tranquilas. Paulo, tanto em Coríntios como em outras passagens, ele nos traz muito claro, né, que o seu intelecto era um intelecto fora da média, tanto é que era um juiz, e que ele precisava trazer a adequação do homem velho com o homem novo. Porque quando eu me torno o homem novo, eu não abro mão do meu homem velho. E é aí que está a dificuldade. Eu convencer ao homem velho que ele tem que se tornar um homem novo sem abrir mão das suas experiências, sem abrir mão daquilo que já viveu. E era isso que Paulo tentava nos trazer. E escolhido, todos nós somos. Todos nós, meus irmãos, todos nós somos escolhidos. Para tarefas em que o outro vai dizer que é grande e que a gente acha pequeno, para tarefas que o outro vai dizer que é pequeno e a gente acha enorme, para tarefas que a gente não consegue completar e para tarefas que a gente completa com extrema facilidade. Mas todos nós somos escolhidos para a grande obra de Deus. E isso a gente também precisa ter muito claro dentro da gente, né? E essa coisa de fazer tudo errado é outra coisa que chama muito a atenção. Gente, a gente vai errar, mas só erra aquele que faz. Só erra aquele que tenta. O erro, ele está no conjunto. O erro está no grupo do meu aprendizado, do meu crescimento. O errar, ele é saudável, porque é com o erro que eu vou aprender. Isso entra muito no conceito de expiação. Quando você vai expiar para quê? Para justamente entender como o outro se sentiu, para entender como é o lado do outro e para entender como é que funciona essa coisa. E as inclinações a gente adquire no decorrer, entendeu? No decorrer mesmo. Não tem muito jeito. Vamos um pouco mais no Miramês, que ele ainda nos fala um pouquinho mais, né? Eu estou aqui. O mal, pode-se dizer, na altura da compreensão mais elevada, não existe. Mas aonde o mal não existe? Na altura da compreensão mais elevada. Porque senão a gente vai olhar aqui e vai dizer, para, Derlei, está cheio de mal aí. Mas na altura da compreensão mais elevada, o mal não existe. E por que ele não existe? Porque somente o que tem vida eterna é o bem, o equilíbrio, a harmonia universal. Se desejas melhorar, e aí vem o grande estalo, né? Se desejas melhorar, pensa em Jesus, fala com Jesus, anda com Jesus, trabalha com Jesus, mas acima de tudo, vive os preceitos de Jesus, como ele viveu. E é aqui que ele diz para a gente o que Jesus me deixou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí a gente olha e diz assim, para, Jesus então vai ser uma porta? Não, gente, senão por ele, seguindo o que ele fez, seguindo os ensinamentos dele, e ele completa aqui de uma maneira muito interessante. Ó, desta forma conhecerás a verdade, conhecendo-te a ti mesmo. Por quê? Se é a verdade que me libertará, isso nos deixou Jesus, aonde está essa verdade? Essa verdade, ela vem quando eu conheço a mim mesmo. E o que é conhecer a si mesmo, Derlei? É saber aquilo que me incomoda e começar a trabalhar aquilo em mim. É saber aquilo que me falta e começar a me suprir daquilo. Não adianta, gente. Eu já usei, inclusive, esse exemplo algumas vezes. Não adianta nem um pouco,
na noite do dia 24, eu expulsar todo mundo da cozinha e dizer, eu vou para a cozinha. Quer dizer, eu não deixo agregarem valor, eu não deixo me auxiliarem, eu não deixo com que o outro se sinta pertencendo, ele não se sente fazendo parte. Então, só eu cuido da cozinha. Mas quando todo mundo aceita a minha ideia de que só eu fico na cozinha e vai para a sala tomar vinho, conversar sobre viagens, conversar sobre projetos, aí eu na cozinha fico sentido porque está todo mundo lá curtindo e eu estou encarando o fogão. E eu não vou nem usar um termo feio que eu já ouvi algumas vezes, que é botando o umbigo no fogão. Né? Oh, coisa feia. Mas eu não posso, gente. Fui eu que não agreguei as pessoas. E aí, quando alguém da sala, para me tirar um pouco a dor, porque viu que eu estava bravo, grita, essa comida está tão cheirosa, essa comida está maravilhosa. Aí o que eu respondo? A minha comida é só amor. Como assim, gente? Como assim? Você sabe o que é amor? Você colocou, de fato, amor naquela comida? A intenção é uma coisa, a prática é outra. Então, naquela noite do dia 24, nem expulsando todo mundo da cozinha, ficando numa cozinha mal cheirosa, ficando numa cozinha suja, ficando numa cozinha fervendo fogo para tudo quanto é lado, você realmente conseguiu colocar amor? Você teve prazer em fazer aquela comida? Talvez o prazer não fosse maior se você agregasse todo mundo, por mais que cada um emprestasse só um pouquinho da sua habilidade ou nenhuma habilidade. Agregar, juntar, unir. Eu acho que falta muito isso, sabe? Falta bastante. Na gente, é isso que Miramês está trazendo para a gente, né? Aí vamos mais um pouquinho aqui, ó. Estou aqui, ó. Se a própria matéria se transforma, o espírito que se encontra além deve se transformar sempre para melhor, em todas as direções do entendimento, do amor e da sabedoria. Então, agora que a gente estava falando só de amor o tempo todo, me parece que já não tem só amor. Tá ouvindo, Munhoz? Que bom. Não tem só amor. Agora a gente tem aqui, ó, alguns pilares, né? Direções, todas as direções do entendimento, do amor e da sabedoria. Então eu tenho que buscar o entendimento, e olha que lá no começo, o que eu falei? Kardec pensou em filosofia, religião, e mais o que eu falei? Ciência. Isso. A minha cola está aqui do lado. Rosana Munhoz. Rezem por ela, gente. Ela precisa muito. Para me aturar não é fácil. Então, o que acontece? Ele traz esses três pilares para a gente, e ele aqui, o Miramês, ele nos traz essa possibilidade nova. Eu tenho que buscar entendimento, eu tenho que buscar amor, eu tenho que buscar sabedoria. E quando ele diz que eu tenho que buscar em todas as direções, não é só na direção do meu egoísmo, não é só na direção do meu orgulho, não é só na direção do que eu sinto, não é só na direção daquilo que eu achei que me incomodava. É também na direção de me colocar no lugar do outro. É também na direção de acolher o outro, de entender o outro. Puxa vida, o fulano veio de tão longe, o fulano viajou tanto para essa noite tão especial, por que não deixá-lo me ajudar na cozinha? Olha que legal. O fulano é uma pessoa que sempre conversou tanto comigo, por que eu vou expulsá-lo da cozinha, gente? Então, só para usar o exemplo que a gente já tinha. E aí ele traz mais um dado aqui, olha que interessante, ó. Se queres buscar no futuro a felicidade, conquiste-a dia a dia, passo a passo, porque ela é a aquisição de milênios de esforços. Garoto, que agora complicou. Agora complicou. Se queres buscar no futuro a felicidade, você precisa começar agora. Como?
conquistando. Como? Dia a dia, passo a passo. Por quê, Aderlei? Porque ela é aquisição de milênios de esforços. Dona Maria, como a senhora está achando que porque resolveu mudar hoje, tudo vai mudar hoje? É preciso perseverar. É preciso buscar o entendimento. E aí ele volta no nosso ponto central de hoje. Os maus são intrigantes, violentos, caluniadores e encontram prazer em todas as paixões interiores. Eles são impacientes e não gostam da verdade. Os bons fazem-se notar por muito se amarem uns aos outros, mesmo aqueles que os ofendem e caluniam. E aí? A gente ainda há pouco falou em amor incondicional, muito bem colocado, que fique claro. Mas aí ele aqui me diz que os bons fazem notar por muito se amarem uns aos outros, mesmo aqueles que os ofendem e caluniam. Gente do céu, a última vez que me caluniaram, eu saí do Rio de Janeiro, fui para Tóquio, quebrei o sujeito em 3, voltei para cá sem saber nem onde eu estava. Quantas vezes a gente não faz isso, gente? Ah, me caluniou, eu vou lá tirar satisfação. Ah, me caluniou, eu vou lá colocar tudo em pratos limpos. Emmanuel dizia para Chico, tem 2 pessoas aí que sabem a verdade. Aquele que fez e aquele que recebeu o feito. Por que você vai se preocupar com os outros? E Miramês agora nos traz de uma maneira muito, muito interessante. E aí a Cida nos traz, nós temos muitas informações e pouco entendimento. Muito bem colocado, dona Cida. Muitíssimo bem colocado. A gente se enche de informação, mas não se abastece no mesmo tanto de processamento. O entendimento, ele é resultado do que eu processo dessas informações que eu trago. Então, eu tenho a informação, eu tenho que sentar, eu tenho que processar, eu tenho que buscar o que é, buscar o que não é, eu tenho que usar as minhas bases e as minhas linhas diretrizes para jogar essa informação e, então, ali ela vai ser sacolejada. Qual numa, eu agora esqueci o nome, qual numa bateia que separa água, que usa a água para separar a pedra sem valor da pedra com valor, eu preciso fazer isso entre informação e entendimento. A informação é a pedra bruta que chega, aquele bolo de coisas, eu vou então jogar a água, que é a minha reflexão, a minha lógica, o meu processamento, e o que eu vou coletar aí é ouro, né? Que é o meu entendimento, né? Muitíssimo bem colocado. Zé Luiz nos dá boa noite, Zé Luiz, seja bem-vindo. A Eliane diz que eu sou demais, obrigado, Eliane, obrigado mesmo, mas estou longe de ser. Aqui a gente trabalha, e é de verdade mesmo, não tô fazendo doce. Aqui a gente trabalha duro e trabalha em conjunto, né? Então, tudo que às vezes chega aqui parece que eu estou conversando. Às vezes é a semana toda estudando, é uma ideia da Munhoz, é uma ideia do Astrogildo, é uma ideia da Sônia, é uma ideia da Igara, é uma ideia da Rosane Portela, é uma ideia da Nana, é uma ideia da Luciane, é uma ideia da Cida, é um aglomerado de ideias. Né? Então, a gente, quando traz para cá, a gente ainda tem um fator aí muitíssimo interessante, que é o trabalho da espiritualidade amiga. Então, o tempo todo ela está aqui auxiliando, o tempo todo ela está trocando energia e me auxiliando nas informações. Muitas vezes eu tenho aí sacadas que depois eu olho, eu acompanho a live em casa também, né? Depois eu vejo posterior, para ver o que dá para melhorar, para ver o que dá para mudar. Eu olho e digo, caramba, isso não estava escrito, isso eu não tinha estudado, essa informação eu não tinha. E, no entanto, sai. Isso acontece durante as aulas, isso acontece
em várias coisas, e a mesma coisa acontece às vezes com referências, que são referências importantíssimas e que eu não tenho, e eu viro, ó, tá em tal lugar, assim, assim, assado. Então, a espiritualidade ajuda bem. É claro que eu boto lá as minhas piadas, eles reclamam, não tenho dúvidas disso, mas é a minha maneira de ser. A Arilza está dizendo, é mesmo? Ele é muito iluminado? Sou nada, Arilza, eu estou a caminho com todo mundo. A caminho. Muito para consertar, muito mesmo para consertar, entendeu? A Munhoz está aqui fazendo sinal. A Munhoz nem convive comigo. Está fazendo aqui sinal que você não viveria uma semana do meu lado. E ela só fica aqui comigo durante a live. Olha que coisa feia, Munhoz, não faz isso não. A Cris Araújo, que estava sumida, nos dá boa noite, né? Está dizendo que chegou e que demorou, mas chegou, Cris, isso é importante, né? A Edneia Francisco está trazendo para a gente. Eu acho que, para mim, ter entendimento, preciso estudar com quem sabe mais que eu. A gente tem duas maneiras aí, Edneia, de chegar ao entendimento. Uma é, sim, ter alguém que nos auxilie, alguém que nos guie, né? Mas a segunda é uma maneira fantástica. Eu posso refletir sobre aquilo. E eu posso ter o meu próprio entendimento sobre aquilo. E a pessoa, uma terceira maneira, é trocar com alguém e a pessoa não precisa necessariamente saber mais do que eu. Ela pode trazer tantas dúvidas quanto eu e juntos vamos chegar a um entendimento. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso, né? A Cris traz para a gente, a forma que você se expressa é ótima. Claro que tem muito da espiritualidade, mas você faz a diferença. Pô, Cris, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, no final da live, eu vou deixar o número da conta. Por favor, deposite. Brincadeira. Gente, leva isso para uma turma aqui da casa que os caras, olha, vivem puxando a minha orelha. Acaba a live, eu recebo 30 mil e-mails. É um tal de você não podia ter falado isso, você não podia ter brincado com aquilo. Você, olha, gente, é terrível. Me ajudem, por favor. Entendeu? A Cris está dizendo que está com saudade da Munhoz. E aí chega o nosso querido chefe, o adoradíssimo. Como é que falava, Rolando Rolero? Amado mestre. E aí o nosso irmão Astrojudo traz para a gente estudar sim, mas se estamos prontos para receber, também aprendemos muito com quem parece saber menos que nós. Exatamente o que eu falei, muito obrigado. Falou de uma outra maneira e é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Gente, vamos só mais um pouquinho, só para eu encerrar, até porque falta bem pouco. Estou aqui, ó. O mundo deve passar para outro grau de elevação, desconhecendo o mal e somente se interessando pelo bem. Quais os mundos elevados que giram no universo de Deus devemos esperar? Pois o planeta, acredito que seja planeta, deverá receber esse prêmio das mãos de Jesus, vindo de Deus, ao passar dos bilhões de anos que para a eternidade são poucos. E olha, gente, para a eternidade, bilhões de anos são poucos. E aí a gente fica aqui 100 anos e fica dizendo que já ficou tempo demais, né? E aí ele conclui para a gente, ó, todos os trabalhadores do bem comum estão sendo convocados. Todos, 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 todos. Os clarins tocam em todos os quadrantes da Terra. E quem tem ouvidos para ouvir, que os ouça. Quem tem entendimento para entender, que os entenda. Aqui, ó, olha que importante. É Jesus voltando para a seleção dos valores. Alguém aí puxou para a gente que os valores estavam inversos, né? Que foi a nossa irmã Arilza, e está aqui, ó, Arilza. É Jesus voltando para a seleção dos valores. De modo que quem herdar a terra ficará nela, enquanto os demais passarão a outra escola de Deus para aprender o que não conseguiram nesta mansão da vida. Na verdade, a maior quantidade deverá sair para outra instância da vida, onde serão direcionados pela sintonia
de sentimentos. E aí aqui a gente tem uma questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma questão que está no Livro dos Espíritos, uma questão que está na Gênesis, uma questão que está no Céu e Inferno, uma questão que está há 2000 anos atrás do Emmanuel, uma questão que está em tanto lugar, tantos lugares, que é a questão do o que acontece quando este mundo for para regeneração e eu não acompanhar. Gente, Deus é tão generoso que eu vou voltar para um mundo de provas e expiações, segundo as minhas tendências, segundo a minha sintonia, vou voltar para um mundo primitivo, segundo as minhas tendências, segundo as minhas sintonias. Para quê? Como um aluno mais avançado, eu vou auxiliar ao progresso daquele planeta. Olha que legal. Porque muita gente chora, dizendo, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. Gente, você vai lá para auxiliar no progresso daquele planeta. Você vai lá para auxiliar no caminhar. A gente está falando aí dos irmãos de capela, os exilados de capela. A gente está falando dos irmãos que o nosso irmão Ronaldo Nolasco trouxe na última sexta-feira. A gente está falando de tantos e tantos outros que nos auxiliaram e que provavelmente ainda temos muito deles entre nós. E nós ou vamos ou regredimos de planeta. O que eu adquiri em termos moral, em termos intelectual, isso eu não perco. E aí, o que eu posso entender como perda vai ser o planeta. Eu deixo de evoluir com ele. Não perco os meus amigos, não perco os meus entes queridos, eu vou continuar tendo contato, guardado as devidas necessidades para o meu desenvolvimento, eu vou continuar tendo contato, né? E aí, vamos só mais um pouquinho para a gente poder... para a gente poder tocar aqui. E aí, o Miramês, ele traz mais um pouquinho para a gente, ó. Na verdade, a maior quantidade está aqui, até aqui eu já fui, pela sintonia dos sentimentos, e aí ele bota aqui muito interessante, ó. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Isso está em Evangelho, está no Evangelho segundo São Lucas, está no capítulo 5, versículo 4. Recomendo ler o capítulo todo. Vale muito a pena e é um capítulo muito, muito interessante do ponto de vista de quem busca a si mesmo. E aí ele vai. O mestre tomou Pedro como símbolo da pesca de homens, bem como de todos os discípulos e aqueles que desejam acompanhar o mestre, alertando as almas de que no fim dos tempos maus seria separado o joio do trigo, os bons dos maus. É o que o povo deveria entender e muitos já o fizeram, lançando redes em todos os oceanos das nações para pescar almas. E esse alerta... tá aqui. E esse alerta continua, mesmo faltando pouco tempo. Ainda podeis cientificar-te da necessidade de retificar o coração, conquistando valores morais. Como? Apegando-te ao amor e fazendo da caridade um meio de salvação do próprio ambiente onde moras, e nele permanecendo. Nele permanecendo. Não aguento mais essa família, vou mudar para Tóquio. Pronto. Lá de Tóquio eu mando dinheiro, lá dos States eu mando dinheiro, a minha mãe está muito doente, eu mando dinheiro para tratamentos carésimos. A minha irmã vai casar, eu mando uma casa de presente. O meu cunhado é um encostado, eu mando então grana para ele montar uma empresa, mas eu não pertenço, eu não permaneço, eu não estou nessa família.
né? E aí complica. Complica, complica, complica. E aí fica difícil de eu conseguir seguir. E esse alerta continua. Mesmo faltando pouco tempo, ainda pode cientificar-te da necessidade de retificar o coração, conquistando valores morais, apegando-te ao amor e fazendo da caridade o meio de salvação do próprio ambiente onde moras e nele permanecendo. Porque, vamos continuar, este mundo será o paraíso depois que os homens aceitarem o Cristo como guia e seus ensinamentos como roteiro de vida. Derlei, você está me dizendo, nego, que a minha sogra chata vai ser gente boa um dia? Você está me dizendo que aquele vizinho que eu não suporto mais vai ser gente boa um dia? Você está me dizendo que a mulher que eu casei, que já está na versão 5.0, e aí você está pensando que é a idade, não é não. Versão 1.0, ela era amável, ela era gente boa, ela estava sempre arrumada, ela estava sempre cheirosa, estava sempre preocupada com você. E detalhe, passa isso para homem também. Estou usando namorada aqui só por conta do meu gênero ser masculino. Na versão 2.0, ela já começou a dizer que algumas coisas que você fazia não estavam certas. Na versão 3.0, ela olhava para você e dizia, meu, por favor. Alguém vinha falar com você, ela virava e dizia, olha, nem fala, não resolve. Na versão 4.0, por aí você já está casado há um tempão. Vocês já não conversam. Na versão 5.0, você é o grande desafeto da vida dela e ela é o teu grande desafeto. Por quê? Porque não se conquistou, não se fez a manutenção, não se alimentou o bem, o amor. O que você alimentou aí? O que você julgou ser mais fácil? Você alimentou a crítica não construtiva? Você alimentou os estímulos negativos? Você alimentou o teu próprio rancor e culpou aquela pessoa pelas tuas más escolhas? Você alimentou o teu homem velho atendendo às tuas más tendências e aí a tua esposa na versão 5.0, se você puder, você literalmente mata. E aí? Como é que a gente consegue encerrar a live? O que a gente pode falar para encerrar a live? Amém. Amém. Amém naqueles 3 pilares que Miramês trouxe-nos com tanto prazer. A sabedoria. É o entendimento. Não vou falar o terceiro, porque tudo vai se resumir sempre à caridade. Sempre, gente, sempre. Lendo rápido aqui, a Elizabeth dizendo para eu ser autêntico, para eu ser feliz. Elizabeth, não compra não, porque eu sou um cara bom de vitimização, viu? Não compra não, que eu estou jogando vocês contra os outros, hein? Não compra não, porque eu sou bom em vitimização. Vai na boa, o pessoal aqui reclama e tal, tem comentários sim, mas o pessoal aqui gosta muito de mim, e eu amo todos eles aqui, não tenha dúvidas, tanto amo que me sinto muito à vontade para falar as coisas que eu falo, né? O Luiz Carlos nos traz, colega orador, eu acredito que essa mudança pode acontecer, uma grande verdade. Parabéns, parcela da humanidade precisa sair da Terra e como nascimento de espíritos iluminados assim. O mundo, a certeza, irá progredir espiritualmente, pois essa é a base para a melhora do planeta, seu progresso. Com certeza, Luiz, com certeza mesmo, a gente vai chegar lá, devagarzinho, né? A Cris nos traz aqui, a misericórdia de Deus é abundante. Isso, Cris, a misericórdia de Deus
não somente a misericórdia de Deus, como a pedagogia de Deus para nos levar adiante a uma coisa fantástica. A pedagogia de Deus, olha, de verdade, é uma coisa que te enche o coração de emoção. Deus não te julga, Deus não te culpa, Deus te dá o livre-arbítrio, que é uma coisa maravilhosa, mas que você tem que aprender a administrar esse livre-arbítrio. E como se fosse algo assim impossível, ele nos manda Jesus, nos manda apóstolos, nos mandam pensadores maravilhosos, nos mandam cientistas esplêndidos para nos auxiliar o tempo todo. E isso nos ajuda muito. Isso é muito legal, né? A Cida traz para a gente: passo velho na padaria que o cão chupando manga vende com sal. Vai precisar voltar muitas vezes para ser gente. Aí fica difícil. Eu não entendi não, Munhoz. Traduz para mim. Entendi que alguém que perturba, que é muito chato, que aí vai precisar voltar muitas vezes para poder melhorar. Eu entendi isso, mas não sei se for. O que é que eu posso comentar? Me ajuda. Que todos nós ainda precisamos voltar muito para melhorar. Todos nós, né, Munhoz? Todos nós. Boa resposta, Munhoz. Eu acho que aqui o Luiz Carlos só arrumou boa noite para todos, com muita luz e paz, fiquem com Deus. Está indo já, Carlos? Luiz, muito obrigado. A última da noite. Jesus, hoje o Senhor está tocando em pontos delicados, mas com maravilhosos exemplos. Sou muito pecadora. Hoje falei que ia para o Japão. Porque só me procuram quando precisam. Depois de suas palavras, vou refletir bastante. Então, Arisa, vamos começar a adequar aí rapidinho, que eu já estourei pra caramba o tempo, né? Vamos começar a adequar aí que a gente já não entende mais o termo pecador como um termo válido, né? Hoje a gente entende que a gente erra, entendeu? Tanto é que eu, particularmente, na oração da Ave Maria, né, eu peço para olhar por nós que tanto erramos. Eu já não digo mais olhar por nós pecadores, né? Porque nós erramos. E olha, eu falei lá na frente, faz parte do processo errar. O erro, ele é bem-vindo. E quando você diz, eu pensei em ir ao Japão, você está se mostrando um ser humano a caminho. A caminho. Você ainda não consegue dizer que não vai? Ótimo, mas você está a caminho. E refletir é ainda o melhor caminho, entendeu? Mas eu é que agradeço. E não sou eu que estou tocando em pontos, não. É a espiritualidade, né? Ela sempre nos ajuda muito. Exemplos do bem, e a Cris nos traz, e aí o Luiz está falando com a Cida. Gente, meu horário estourou. E estourou bastante. E eu tenho outro compromisso quando eu sair daqui. Não vou dar conta. Vai, Munhoz. Gente, muito obrigado. Boníssima noite a todos. Muito obrigado. Eu espero que essa noite a gente tenha conseguido atingir os corações, não somente com a ideia de amor, mas com a ideia de que a gente precisa definir as coisas dentro da gente para, então, achar onde está esse amor e começar a trabalhar esse amor, né? Que o bom Pai e a espiritualidade amiga possam nos auxiliar. Que possamos, ó bom Mestre Jesus, externar a nossa gratidão por mais esse encontro, por mais essa noite, e que possamos ir para os nossos lares, para quem já estiver no lar, que possamos ir para as nossas camas com essa ideia maravilhosa de amor. Que possamos ainda, se possível, ser convidados a grupos de estudos na espiritualidade amiga para entender um pouco mais isso. Que o bom mestre Miramês possa nos convidar para as suas turmas de estudo e lá que possamos buscar um pouco mais também em sua fonte. Que Maria Madalena
que nos acolhe tanto nesta sua casa, possa nos tocar o coração com a mesma determinação que ela tocou o coração daqueles que estavam sob seus cuidados. Ó bom Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e que possamos, ó bom Deus, seguir com essa oração em nosso coração. Ave Maria, igualmente te pedimos, tu que és cheia de graça, olhai por nós, e nos permita, quantas vezes forem necessárias, nos lembrar que amar anda junto do entendimento, anda junto da caridade, e que não é uma boa opção atender às nossas más tendências e aos nossos entendimentos ainda ignorantes e ainda escuros. Que assim seja, graças, graças, graças ao bom Pai. Meus irmãos, boníssima semana. Até sexta-feira com o nosso irmão Astrogildo, tirando as dúvidas da live do nosso irmão Ronaldo, e que possamos, então, lá estar. Tá? Tenham todos uma boníssima noite e um bom descanso. Até breve.